Fala pessoal, tudo bom? Vim trazer hoje a solução do problema que eu disse que ia resolver para você. Esse problema eu postei uns dias atrás nos meus stories e várias pessoas ficaram intrigadas com esse problema e pediram para eu fazer a solução. Eu tinha colocado a caixinha perguntando quem queria ver a solução e várias pessoas marcaram que queriam ver. Então eu trouxe a resolução aqui para vocês. O problema é o seguinte: eu tenho duas equações, certo? Essa primeira e essa segunda, como vocês estão vendo aí. A primeira eu tenho três frações, soma de três frações, igual a 1, certo? Então aqui eu tenho A sobre 1 menos A, B sobre 1 menos B e C sobre 1 menos C. Tudo isso somado resultando em 1, ok? E no segundo problema, na segunda equação, ele mostra algo bem parecido, só que sem os denominadores A, B e C, né? 1 sobre 1 menos A, 1 sobre 1 menos B e 1 sobre 1 menos C, todo mundo somado. Ele quer saber qual é o resultado dessa operação aqui. E, a princípio parece ser bem complicado resolver esse problema, mas tem uma técnica simples que nós podemos utilizar para poder resolver esse problema, que é a substituição de variáveis. Basicamente, eu vou pegar esses três denominadores aqui e eu vou transformá-los em outra variável. Eu posso utilizar, por exemplo, as variáveis x, y e z, certo? Então eu vou anotar aqui essas expressões agora: x sendo igual a 1 menos a, y sendo igual a 1 menos b, e z sendo igual a 1 menos c. Então vou utilizar três variáveis para substituir essa subtração no denominador. Porque a princípio eu poderia tentar separar essa fração em duas, né? Mas ia ficar bastante complicado, eu iria ter que utilizar algumas técnicas de separação de frações que envolvem frações parciais. E isso é um cálculo um pouquinho mais complexo. Então eu vou utilizar a substituição de variáveis, que é bem mais simples. Pois bem, eu estou substituindo o denominador por uma variável, logo eu também vou ter que substituir o numerador dessas frações também de uma forma que eu fique com algo em função da variável que eu fiz a substituição. No caso, o denominador A tem que ficar em função de x, o denominador B tem que ficar em função de y e o denominador C tem que ficar em função de z. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que isolar o A, o B e o C para poder descobrir os seus valores em função de x. Então, eu vou começar aqui pela variável A, ok? Então, eu vou isolar, para isolar o A, vou passar o 1 lá para o outro lado da igualdade e vou trocar a operação dele. No caso, como ele tem uma operação de mais, ele fica com a operação de menos, de subtração. Então, aqui eu vou ficar com menos A igual a x menos 1, certo? Como eu não quero o A negativo, eu vou ter que multiplicar ambos os lados da igualdade por menos 1. E quando eu multiplico por menos 1, troca o sinal de todo mundo. Então, o A que é negativo fica positivo, o x que é positivo fica negativo e o menos 1 que é negativo fica positivo. Eu vou dar uma reorganizada e eu vou ficar com 1 menos x, certo? Eu vou deixar 1 que é positivo vindo primeiro. Eu posso fazer essa troca porque a adição ela tem a propriedade de comutação. Então, eu altero a ordem ali e o resultado não vai se alterar. Então, aqui eu já tenho A em função de x, certo? Eu vou fazer o mesmo cálculo para o y e para o z e no final das contas vai acabar num processo igual esse aqui que eu fiz. Então, no final eu vou ter o seguinte, que B vai ser igual a 1 menos y e que C é igual a 1 menos z, certo? Nós vamos ter essas três novas igualdades aqui para a gente utilizar a solução desse problema, ok? Então agora eu vou fazer toda a substituição nessa equação e vocês vão ver que naturalmente eu vou obter essa segunda expressão aqui. Vamos fazer a substituição aqui. Então eu vou começar substituindo o A
por essa expressão 1 menos x. Então eu vou ficar com 1 menos x. E 1 menos a eu denominei de x. Então eu vou substituir por x. Mais o b, que é 1 menos y, a partir das nossas substituições. E 1 menos b é somente y. Mais o c, que é 1 menos z, sobre 1 menos c, que é z, que eu denominei de z. Tudo isso igual a 1. Agora, pessoal, aqui eu vou utilizar uma propriedade de subtração de frações. Tem o mesmo denominador. Quando eu tenho duas frações com o mesmo denominador, subtraindo, o que eu vou fazer? Eu conservo o denominador, no caso aqui no meu exemplo é b, e subtraio os numeradores. E eu posso fazer o processo inverso também. Se eu tenho no numerador uma subtração, eu posso partir, vamos dizer assim, essa fração em duas, cada um com o denominador b. Eu vou fazer essa mesma coisa, certo? Em cada uma dessas três frações aqui. Então aqui eu vou, vamos dizer que eu vou repartir aqui, vou repartir aqui, vou repartir aqui. Então aqui eu vou ficar com 1 sobre x menos x sobre x, mais 1 sobre y menos y sobre y, mais 1 sobre z, olha a moto passando, mais, menos z sobre z. A moto passou, me desconcertou todinho. Tudo isso igual a 1. Então agora vocês vão perceber que vão ter termos que se cancelam aqui, ó, certo? E isso aqui vai resultar em 1, tá? Em cada uma dessas expressões aí, em cada um desses termos. Então eu vou ficar com 1 sobre x menos 1, mais 1 sobre y menos 1, mais 1 sobre z, também menos 1, tudo isso igual a 1. Agora eu quero que vocês percebam que eu posso fazer operações com essas três constantes, menos 1 e menos 1, né? Eu posso somá-los aqui. Então quando eu fizer o processo de soma, eu vou ficar somente com 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. Agora, quando eu opero menos 1 com menos 1 com menos 1, dá menos 3. Tudo isso igual a 1. Agora, para isolar as minhas frações, para chegar no que eu quero, que é isto daqui, eu vou passar o menos 3 para o outro lado da igualdade. Como ele está subtraindo, ele vai somando. Então, eu terei 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z igual a 1 mais 3. Então, portanto, eu já posso até voltar as minhas variáveis. X é 1 menos a, y é 1 menos b e z é 1 menos c. Então, a minha expressão fica 1 sobre x, que é 1 menos a, mais 1 sobre o y, que é 1 menos b, mais 1 sobre z, que é 1 menos c. Tudo isso igual a 4. Então, essa aqui é a solução do meu problema. Notem que a expressão ficou idêntica a essa minha segunda expressão aqui. Ok? Então, pessoal, é um problema que parece, né, ser complicado, mas se a gente tiver um pouquinho de paciência, souber a técnica certa, né, a gente consegue resolver esse problema. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou mesmo, curte aí, dá uma curtidazinha no vídeo aí, compartilha também com seu amigo para ele poder entender um pouquinho mais da resolução utilizando a técnica de substituição de variáveis, tá? Eu falo amigo, no caso amigo ou amiga, tá bom? Então um grande abraço, pessoal, e eu fui!